Fala, protagonistas! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast sobre carreira, negócios e empreendedorismos. Aqui é o Tuderete, eu tô com o meu grande parceiro. E aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Fala, pessoal, eu sou o Thiago Savoldi. Bom estar aqui com vocês por mais uma semana. E... Temos gente importante hoje, hein? Hoje a gente tá... Não tanto. Tá famoso. Não internacional, tá... Já vou deixar aqui aberta a lista da Forbes, que quiser vir aqui, a gente tá convidando, né? É isso. Assim, É o primeiro, né? o top tá aqui, então É isso. vamos aí. Bom, eu vou apresentar Conta. Vou apresentar. Nosso convidado de hoje é Head de Vendas da Databricks para América Latina. Tem passagem por empresas como Zoom, Zendesk, Salesforce. É também fundador do Vamos Subir, que é uma startup social que ajuda mais de 100 mil jovens no início da carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Em 2021 foi eleito um Under 30 da Forbes, essa lista aí que elege os mais brilhantes empreendedores de até 30 anos que estão revolucionando os negócios e transformando o mundo. Super boas-vindas aí, Flávio Valiati. Thiago Elton, obrigado Grande Fábio. pela oportunidade. Tá tudo certo. Como é que Pode você tá, chamar irmão? de Fábio, Flávio. O papo vai ser bom igual. Tá tudo Importante bem. cara, obrigado Obrigado pelo convite. Obrigado aí, Renatão, que indicou. Grande história aqui. Parceiraço, Renatão. A gente leu aqui as curiosidades, a história vai ser bonita, vai ser legal. Que seja legal. E aqui no podcast, quando chega, já ganha presente. Boa. A gente já sabe que vai ser bom, a gente já sai presenteando. Deixa eu Espero que você goste. A gente não se responsabiliza pela imagem, porque aí... Boa. Tal semelhança. Dá pra ali, não? Aí dá pra ver, olha aí, viu? Mandaram bem. E Legal. esse momento que a gente viu o Flávio sentir aqui, sorrindo, é um momento conhecido como momento Caricanecas. Caricaneca. E o nosso grande patrocinador é a Tude Toses Caricanecas, que é o Beto, que é nosso grande parceiro. E quem quiser gerar esse momento, presentear a família, os amigos, as pessoas que vocês amam, entre em contato com o Beto no 011 916 17 1900. Repetindo, 11 916 17 1900 e vão ter um belíssimo atendimento. E tá conosco também nesse episódio como patrocinador do nosso podcast a Fader Estratégias Internacionais. A Fader tem mais de 25 anos apoiando empresas na exportação e na importação, a internacionalização de marca, então eles têm muito conhecimento. E se esse é o seu momento na sua marca ou na sua empresa, procura a Fader no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Fala com a Sheila e com o Tiagão, eles vão prestar um belíssimo atendimento a vocês. Beleza? Merchan feito, eu tirei porque o meu retorno tá ruim, então nós vamos falar mesmo assim, pode ser? Pode. Eu não vou ser chique hoje, você deixa? Não, tá liberado. Então tá bom. Força maior. Mas eu tava vendo aqui, a gente tá virando especialista em contar histórias não óbvias, né? E trajetórias não lineares, que inclusive a gente fala tanto, né? Sobre a não linearidade. Às vezes a gente faz uma trajetória de carreira e o Flávio vai ajudar a gente a contar, porque ele ajuda uma galera a desenhar essa carreira, mas a gente tá às vezes pensando em construir uma carreira reta. E esse cara aqui, que é uma referência no mercado de tecnologia, fundador de startup, qual foi a primeira assinatura na sua carteira de trabalho? Primeira profissão do Flávio? Primeira profissão do Flávio de carteira assinada foi como jogador de futebol. Tudo a ver. Tudo a ver. Eu comecei jogando... Bom, a minha história no futebol começou muito cedo, né? Desde molequinho. Meu pai corintiano roxo, fanático, apaixonado por futebol. Tava bem instruído, cara. Você viu? Tava bem instruído. Você viu como é que funciona? Tava bem instruído. E eu comecei desde pequenininho, à medida que as coisas começaram a dar certo, que eu comecei a evoluir, que meu pai falou, pô, acho que ele vai bem. Eu comecei a me expor um pouco mais, joguei na base do São Paulo, joguei em outros times como Barueri, Vasco, Audax, que na época era Pão de Açúcar. Se eu não me engano, minha primeira carteira assinada foi no CFZ do Rio, que era o time do Zico, que se eu não me engano não existe mais. Foi a minha primeira carteira. Olha depois... Só. Carteira, né? Antes disso era mais ajuda de custo. Mas foi minha primeira carteira... Que posição você jogava? Jogava de meia. Aí é um homem habilidoso, hein? Modéstia à parte, eu ia bem no futebol. Vai até hoje? Você deve Cara, ó, eu, assim...
quem me conhece aqui, eu vou até... por favor, me desmentam se eu estiver mentindo. Mas eu ia bem. Era um 10 ali, articulador, criador. Eu não sou um cara muito alto, mas era um cara um pouquinho mais troncudo, mas era um cara mais de distribuição, criação. Legal. E fui bem. Você imagina hoje com o pessoal de tecnologia no futebol da firma, o cara dá show, né, velho? Eu tenho algumas histórias. Vira Messi agora, hein? Não, porque eu chego coclinho, ninguém dá nada, né? Ninguém. Cara de besta, cara de pô. Chega, não, hoje a gente vai ganhar, vamos amassar os caras. Aí eu tiro o óculos, boto a lente, aí tapa pra um lado, tapa pro outro. A 10 a faixa. Eu nem peço mais a 10 a faixa, acho que já passou, mas eu gosto de surpreender. Imagina, né? Lembra aquela época de escola? Que parou ímpar, vamos escolher o time? Você lembra? Não, isso aí deixa pro Thiago, velho. Deixa pro último. Muito legal, meu. Que história. E aí, parou o futebol? Cara, eu na verdade... Desiludiu? Como é que foi? Não. Eu venho de uma família religiosa, né? E sem proselitismo aqui. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mormons, aqueles rapazes que andam de 2 em 2. E... quando os jovens, eles completam 18 anos, eles são incentivados a fazer um trabalho social, que é um trabalho de proselitismo. Sai da sua casa por 2 anos, de forma integral, e vai ajudar as pessoas em qualquer lugar do país ou fora do país. Meu pai fez esse trabalho, meus irmãos fizeram esse trabalho. Então eu tinha 2 sonhos ao longo da minha vida. Um era ser um jogador de futebol, 2 era fazer esse trabalho voluntário. Só que em algum momento... Conflitava, ia ter algum confronto. E, cara, eu... senti no meu coração que eu deveria fazer esse trabalho. E aí eu parei o futebol com a esperança de voltar depois de 2 anos e poder retornar aos gramados, mas não aconteceu. Então, eu parei por uma decisão, por uma vontade própria, com uma esperança de voltar ao futebol, mas que não aconteceu. E aí depois que eu voltei, eu tentei e não consegui. E aí eu me desiludi rapidamente por outras prioridades, foco, querer casar, construir minha carreira. E aí eu larguei hoje só brincando. Que legal. E nesses 2 anos, cara, você fez no Brasil? Eu fiz no Brasil, fui pro interior, fui pro Paraná, na verdade. Fiquei no interior do Paraná, fui para Cascavel, Londrina, algumas regiões um pouquinho mais distantes, mas foi no Brasil. Imagino que tenha sido uma experiência incrível, assim, de vida. De refletir, de choque até, né? Porque são realidades distintas, né? Totalmente. E você se coloca profundamente em outra realidade, né? Eu acho que tem algumas lições que eu tirei pra mim. Primeiro que eu não venho de uma família que era muito rica ou muito pobre. A gente tinha uma classe média... Nunca passou fome, né? Nunca passei fome, mas a gente passou por algumas instabilidades difíceis, porque meu pai era um cara empreendedor, né? E todo empreendedor, ele tem as suas dificuldades. Meu pai chegou a quebrar e etc. Só que eu saí cedo de casa. Então, eu tive confrontos, né, contrastes de experiências muito cedo, porque eu ia jogar no Vasco, no Rio, morar embaixo da arquibancada, na barreira do Vasco. Quem é do Rio sabe que ali é uma região um pouquinho mais perigosa, conhecendo pessoas de outros estados que vinham de um background, de uma história muito mais humilde do que a minha. Então isso já me ajudou. Mas quando eu vou para o trabalho voluntário, social e religioso, 2 anos, passando no interior do Paraná, no interior de São Paulo, conhecendo pessoas que estão realmente em um estágio, né, em um estado forte de vulnerabilidade, eu comecei a ser mais grato, eu comecei a entender que os meus problemas não eram os maiores problemas do mundo. E a gente tende a trazer isso pra gente. O meu problema é o maior. Não, o seu problema não é. Da mesma forma, e a gente tende a se comparar, da mesma forma que existem pessoas numa situação melhor do que a sua, sempre vão existir pessoas numa situação pior. Justo. E se você conseguir olhar talvez pra trás, você vai sentir um pouquinho mais de gratidão. Né? Então eu aprendi muito sobre isso, servindo. Eu tava lá para servir as pessoas e foi a melhor experiência que eu tive para a minha vida. Eu tô vivendo muita coisa legal, mas em termos de formação, essa sem dúvida nenhuma foi a melhor experiência base, né? Para a vida. E eu acho que, independente de religião, todo jovem nessa fase deveria fazer um trabalho social, voluntário,
vai pro exército, alguma coisa assim, porque isso traz disciplina, isso traz conscientização, isso te força a ser humilde. E isso traz gratidão, Gratidão, né, cara? gratidão. Porque isso, cara, eu vou até mudar um pouco a pergunta aqui, porque eu vi que você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Cara, dos 19 você parou, voltou com 2, dos 21 aos 31 você fez a vida, né? Você teve 3 filhos, carreira. Pra quem acha que falta tempo, minha gente, não é assim. É só botar foco e fazer. Muito bom. Mas, cara, essa questão da gratidão é um negócio que eu valorizo muito, assim. E hoje você tem uma condição muito boa, né? Todo mundo, como nós aqui e tal. Como é que você trabalha com seus filhos hoje, cara? Assim, eles são pequenos, pelo que eu vi na foto. Sim, são pequenos. Você já tá na fase de... Quantos anos eles têm? Eles têm 6, 4 e 8 meses. Não, muito pequenos ainda, mas... Mas o de 6 e o de 4 a gente... Como é que você tá botando isso, a visão do cara? A gente tá aqui, mas tem gente precisando muito. Porque eu desafio muito meus filhos a isso, eu gosto de levar eles pra doação. Esse tempo atrás eu tava indo no mercado, e aí eu passei na rua, tinha uma moça pedindo com 2 crianças, né? Aquela plaquinha. Uhum. Eu não gosto de dar dinheiro. Eu tava no mercado, comprei presunto, queijo, pão, suco. Aí passei, quando eu ia dar a volta na quadra pra entregar, eu falei, cara, e a minha casa ficava perto. Aí liguei pra minha esposa, falei, desce com a Eduarda. Meu filho tava numa aula, não sei do que lá. Aí peguei a Eduarda e fui com ela pra entregar. Cara, aquilo pra ela fez uma... Caramba, eles não têm isso, papai. Não tem. Eles não têm pão, presunto e queijo. Não é que não tem hambúrguer, não tem pão, presunto e queijo. Então, você tem outra ideia, outra dica pra dar? Porque eu acho que isso é um negócio bacana. Eu tenho algumas coisas que eu faço, mas eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, Elton. Antes de falar... talvez dessas experiências, o que eu tenho feito. Eu aprendi desde cedo que quanto mais gratos nós somos, mais a gente recebe. Boa, isso é lei da vida, é plantio, enfim, é plantar planta, colhe. É basicamente a história do semeador na Bíblia. Sim. Né? Quanto mais você planta, mais você vai colher. E aquilo que você planta, você vai colher. Não é só quanto mais, literalmente. Ponto importante. Estou partindo do princípio que vão ser coisas boas. Mas acho que num contexto que vão assistir depois, eu acho que faz sentido. Eu tenho tentado trazer isso para os meus filhos, mostrar que eles têm que ser gratos, não é porque eles têm uma condição talvez mais privilegiada, e eu sou um cara privilegiado, eles são privilegiados, é que eles são diferentes ou melhores que alguém. A gente tem que criar essa cultura onde a criança ela aprende que ela também tem que trabalhar desde cedo. Então eles arrumam a cama, eles fazem alguns trabalhos em casa que são importantes, eles fazem algumas coisas que vão determinar se eles vão ser recompensados ou não. Eu acho que isso é parte, né, da vida e de como eu fui instruído, educado, e eu quero trazer isso para os meus filhos. Algumas outras coisas que a gente faz, todo Natal a gente sai para fazer doação. Quando a gente vê pessoas na rua pedindo, eu explico para eles aquela situação. Eu compro talvez o mesmo lanche que eu tô comprando para eles no drive-thru e tem alguém pedindo, eu vou e compro e faço com que eles deem para essas pessoas. Esses dias tinham, né, o apartamento que eu moro, eles estão fazendo uma reforma, eles estão pintando ali a fachada. Passou, enfim, um dos pintores e o cara, falei, pô, você tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tô com sede. Meus filhos foram lá, pegaram a garrafinha, passaram pra ele. Legal. E, cara, acho que assim a gente vai né? Você poderia ter dado água, né? E você vai lá e ensina eles. Sensacional. Eu poderia. E eu acho que eles, esses dias, me pediram dinheiro. E eu não dei, porque eu não gosto de dar dinheiro. A gente nunca sabe. Não gosto muito. E meu filho me deu uma dura. Eu falei, pô, por que você não deu, papai? Ou seja, né? Eles estão aprendendo. Dentro da inocência deles, eles estão aprendendo. Papai, você deveria ter ajudado. Não, filho, deixa o papai te explicar. Então, eu acho que essas coisas vão moldando o caráter, vão moldando quem eles serão como seres humanos. E o seu ponto é super relevante, assim, especialmente na condição de se colocar num outro contexto, né? Porque às vezes a gente tem a nossa condição, independente de qual ela seja, de mais, menos afortunado, E às vezes esse conforto, essa fortuna que a gente fala não é nem sempre financeira, né? É até de uma estabilidade emocional dentro de uma casa. Mas sair, servir, entender a vulnerabilidade do outro, começa a te dar uma perspectiva diferente e aí é isso. Assim. E só para finalizar talvez esse ponto, quando a gente fala da essência da felicidade, a felicidade ela se dá
Não pelo que o mundo te oferece, mas pelo que você oferece para o mundo e para o próximo. Isso é base, isso é básico. Boa, se você hein? serve as pessoas, você vai carregar uma alegria que muitas vezes não vai ser encontrada fazendo qualquer coisa no seu trabalho, desenvolvendo qualquer competência. O serviço ao próximo, o amor ao próximo, ser genuíno, tentar diminuir a dor de alguém, vai te trazer uma alegria que ela é indescritível. É basicamente isso. Concordo total. Eu falei um dia aqui, num dos primeiros episódios, aliás, que a partir do momento que você aprende, né, a servir, aprende a ajudar, mas principalmente de projetar a felicidade do outro para você, cara, você exponencializa a sua capacidade de ser feliz. Porque falar assim, cara, eu vou fazer alguma coisa pelo Flávio, se ele ficar feliz, pra mim vai ser legal. Aí eu vou fazer pelo Elton, assim, eu não tô dependendo de mim pra ser feliz. Eu planto numa galera e falo assim, cara, o que eu fiz funcionou. Putz, que legal. Pega, talvez o Elton, não sei se tem filho, Thiago. O Elton tem vai filho. virar corintiano agora. Vai. Isso, vai. Pega Tem que virar, quando você dá um presente. Depois do exemplo desse, vai virar corintiano. Vai virar. Quando você dá um presente pro seu filho, a alegria dele, né? É basicamente isso. Como a gente pode fazer isso para outros? Servindo as pessoas. E aí você olha e vê a pessoa feliz e fala, cara, eu vou ficar feliz também. Fantástico. Você distribui. E você cria um ciclo vicioso, positivo, onde as pessoas elas começam a se ajudar cada vez mais. É o tal do fazer o bem faz bem, né, cara? Fazer o bem faz Então, bem. Exato. Mas vamos lá, chegou, passou 2 anos, fez um trabalho bastante profundo aí, de autoconhecimento, imagino também eu. Muito. Voltou, quis voltar pro futebol. Aí, putz, Tomei na cabeça. frustração. Frustração. E aí, como é que foi, cara, pra onde eu vou? Como é que você se reorganizou pra olhar pro futuro? Eu tinha um plano que era o futebol, né? Honestamente. Por mais que eu falasse que eu tivesse outros, meu plano era voltar pro futebol. Não consegui, frustração total, até porque eu achei que eu tinha competências só relacionadas ao esporte, o chutar, o criar jogada, o correr, ou qualquer coisa do tipo. Então, foi desafiador. E eu tive, cara, talvez uma semana ali, quase que depressiva, pensando o que eu iria fazer. Só como naquele momento, meu pai ele não estava muito bem financeiramente, ele não podia me ajudar. Então eu não tive muito tempo para ficar me lamentando e eu comecei a construir, já pensar no futuro. A partir daquele momento que eu comecei a fazer contatos, principalmente com pessoas que estavam no mercado, começaram a surgir algumas oportunidades e eu fui trabalhar num parceiro da Google depois de um tempo chamado Santo Digital, através de um super amigo meu, um cara que eu tenho muita gratidão e respeito, que é o Bruno Barreto. Ele me apresentou para um dono de um parceiro e comecei a trabalhar lá e a partir dali minha carreira ela começou a acontecer. Mas você tinha background de tecnologia não ou tinha. foi iniciativa mesmo, cara? Não, foi iniciativa. Esse Bruno também, ele é membro da igreja e ele fez esse trabalho missionário. Legal. E ele falou, cara, você precisa de algum missionário. Você precisa de alguém que está acostumado a levar não. Porque no final do dia, o trabalho que eu fiz voluntário era gestão de mudança. Tava vendendo uma mudança de vida, princípios, nada palpável, que é muito difícil. Então, cara, tá maluco? Não, né? Então, ele falou, cara, você precisa de alguém assim. E aí surgiu a oportunidade, aí foi tentativa e erro, esforço, muita dedicação, e o futebol me ensinou isso. Eu, com muita humildade, eu era muito talentoso no futebol. Mas eu aprendi, logo que eu entrei no mercado, que eu era o menos talentoso. O menos talentoso. E para compensar aquilo, eu precisava me esforçar mais do que os outros. Então, desde o início da minha carreira em tecnologia, eu sempre fui o cara mais dedicado, mais esforçado. Você vai encontrar vários mais talentosos, mas dificilmente você vai encontrar alguém mais dedicado, mais esforçado, mais pronto para trabalhar, para se dedicar do que eu. E aí eu acho que mora, talvez, uma das minhas vantagens, um dos meus diferenciais. Porque uma pessoa que ela é determinada, obstinada, ela vai fazer qualquer coisa na vida dela. Por menos talentosa que ela seja. Por mais gaps que ela tenha. Por mais deficiências que ela tenha. Então eu acredito que o esforço, a dedicação e o trabalho duro sempre vão compensar qualquer lacuna que você tenha. Não tenha dúvida. O Caio Carneiro, que é um cara que eu gosto muito, ele fala, não tem talento, vai na raça, irmão. É isso. E é isso, cara. E acho que a galera que tá nos ouvindo, acho que esse é um grande recado, assim, porque hoje você tá super bem, você tá
bem desenvolvido, você tá bem na empresa, você tá num cargo bacana, você tá tendo visibilidade com o seu projeto social, que a gente já vai falar daqui a pouco, que eu quero conhecer bem. Mas, cara, passei 2 anos fazendo um trabalho social profundo, volto, quero meu sonho não tá mais lá. Não tá. E eu só tinha esse plano. E o ponto que eu quero chegar é que, você se sentiu mal, se sentiu derrotado naquele momento, mas, cara, é aquela semana, 3 dias, 4 dias, 5 dias, acabou. Chacoalha e vão pro jogo. Ah. Porque a responsabilidade é nossa, né, cara, de construir. E tem um ponto aqui, Elton. Muitas vezes a gente tem o blind spot, né? A gente não tá vendo, a gente tem aquele ponto cego. O fato de eu ter voltado e ter tido só o plano A do futebol e não ter conseguido me frustrou, mas me forçou a olhar para as muitas outras coisas que eu desenvolvi lá atrás no trabalho social, de comunicação, de planejamento, de engajamento, de liderança, que quando eu olho para o mercado de trabalho são pontos que eu já tinha desenvolvido, só que eu não sabia. Justo. Porque eu tinha esse blind spot, porque eu tinha essa lacuna, porque eu não conseguia enxergar isso. Então, quando a gente é de fato exposto a situações que são confrontantes, desafiadoras, a gente tem 2 opções. Ou a gente pipoca, trazendo, né, para o futebol, ou a gente vai encarar e vai sair do outro lado. Vai ter que ir para cima. E a partir desse momento, a gente descobre o nosso pleno potencial. Mas esse é o ponto até que você falou e eu entendo essa questão da obstinação, assim. É que obstinação é quando você tá no nível hard da consciência. Ninguém vai tirar, né? exato. Mas é o que a gente sempre fala sobre a disciplina. Às vezes Total. não é um nível de obstinação lá em cima, mas você vai fazendo com frequência, com disciplina, todo dia, um pouquinho, você tá fazendo para você e de repente, né, entre aspas, você consegue olhar para o lado e ver tudo isso que você construiu sem ter percebido. Infelizmente, a maioria de nós, e poucos são os que não, descobrem tudo isso no momento de confronto. Porque a gente para pouco para olhar para essas coisas, para ver, cara, construir, fui fazendo, fui indo, desenvolvi. Aí dá uma pancada, assim, você sacoalha e fala, opa, tá aqui mesmo. Nossa, olha, apareceu. Mas, e tem insights, além disso, autoconhecimento, mas também a humildade, né, cara? Dizer, eu não sei o que esses caras sabem, mas eu vou trabalhar mais do que eles. Exato. Eu vou ralar mais do que eles, eu vou entender mais, vou estudar e no meu esforço eu vou me destacar. Não é que eu não tenho que aprender e desenvolver o talento, mas eu tenho essas habilidades que eu desenvolvi indireto ou diretamente e eu tô usando elas e vou aprender as outras. Que é o nível hard da disciplina, né? Exato, exato. É o nível hard assim, cara, eu preciso jogar o jogo. E por que eu quis pegar no ponto da frustração? Porque tem muita gente que a gente talvez está nos ouvindo hoje, tá no emprego que não gosta, tá se sentindo frustrado, tá num vitimismo que não vai resolver nada. Não vai. Irmão, tudo bem, todo mundo passa o dia ruim, todo dia tem um dia que acha que não deu certo, chacoalha a cabeça, toma um banho frio e no outro dia vai pro jogo e vai achar o seu caminho, porque a responsabilidade é sua, você tem que fazer acontecer. Mas eu acho que isso parte do princípio de assumir essa autorresponsabilidade, de Totalmente. assumir esse protagonismo. Se a gente parte do princípio de que eu sou o dono das minhas decisões, dono do meu futuro, dono das minhas responsabilidades e naturalmente as consequências, eu começo a ter uma perspectiva diferente. Eu acho que isso é super importante. Eu só tenho o que eu tolero. Perfeito. Se eu tô tolerando, amigo, o problema é teu. Exato. Se vira. Agora, Exato. se não tolera, vai para o jogo. Vai buscar mudanças. E no final do dia, qualquer pessoa que queira de fato fazer acontecer, eu não tô falando de acredite nos seus sonhos que vai dar certo. Não, eu vou sonhar e vou entender o que eu preciso fazer para me desenvolver para atingir esses objetivos. Perfeito. Aí eu vou fazer. O acesso à informação está disponível. Acesso a executivos, a profissionais, a mentores está disponível. Uma coisa que eu fiz no início e que o futebol me ensinou foi o seguinte. Se você pergunta para uma criança de 6 anos, para o meu filho, ou de 8, quem é o melhor jogador do mundo, eles vão falar. Aí é o Messi ou o Cristiano. Se você pergunta o que você quer ser quando crescer, ele vai falar, eu quero ser igual ao Messi ou o Cristiano Ronaldo. E o ponto é o seguinte, se você vê meus filhos jogando bola ou comemorando gols, eles vão comemorar igual o Messi e o Cristiano Ronaldo. Só quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente não sabe quem são os melhores da nossa indústria. Verdade. Não vem de bate-pronto. Quando eu entrei no mercado de trabalho e eu trouxe isso do futebol, eu falei, quem são os melhores profissionais de vendas em tecnologia?
é o fulano, é o ciclano, é a beltrana. Como eles pensam, como eles reagem, como eles se comportam, o que eles estudam. É espelhagem. Total. E a partir daquele momento eu comecei a desenvolver muita coisa, tentar incorporar isso, começou a me ajudar. E chegou um momento que eu conhecia tanto essas pessoas que via LinkedIn e indo atrás delas, elas se tornaram mentoras minhas. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de olhar para o lado e tentar aprender com as lições alheias para a gente encurtar. Como é que eu encurto? Tem ferramental, tem Sim. recurso para você encurtar. Só que tem que ser uma decisão sua. Mas você procurou elas. Por isso que volta no primeiro ponto. Total, tem muita gente que diz, mas eu não tenho. Mas a pessoa, o fulano, Beltrano e a ciclana, eles não foram mandados no LinkedIn para vocês assim, deixa eu te ajudar. Não, você foi atrás. Sim. E eles falaram, opa, peraí, deixa eu ajudar esse rapaz, ou deixa eu dar uma dica no começo, talvez com menos intensidade. Então tem que ir atrás, galera. Tem que ir atrás, senão não vai rolar. E eu acho que tem um passo antes também. Não é nem só um passo, mas tem um mindset antes de você reconhecer os talentos e fazer esse espelhamento e entender que você pode construir para ser tão bom quanto ou até melhor. E hoje o mercado, o dia a dia, essa competição, às vezes você cria uma coisa diferente. Você fica procurando as coisas erradas que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Você vê uma pessoa assim que você sabe que entrega resultado, mas você fica assim, caraca, o cara tá fazendo errado. Se eu fosse eu faria diferente. Se você... Cara, você tá começando, você tá dando os passos. Só aprende. Vê as coisas boas. Só Isso, aprende. Vai errar porque todo mundo erra. No início tem que falar mais sim do que não. Exato. É E isso. se você muda a sua cabeça, você fica com essa cabeça de ficar procurando as coisas ruins, você começa a estabelecer comparação, é péssimo. Thiago, eu tenho uma crença, assim. A gente sempre pode aprender algo com alguém. Sempre. Independente de onde essa pessoa esteja, do seu grau de escolaridade, da sua classe social, do seu nível de conhecimento. A gente pode aprender com todo mundo. O que vai determinar se você vai aprender ou não é a sua disposição e intenção de aprender. Se você se fecha, acabou. Você só vai ver coisas negativas. Se você se abre para encontrar pontos positivos no Elton, você vai encontrar. Total, perfeito. Muito bom. E aí, vamos seguir a trajetória, porque o bom que a história é intensa, mas é curta de anos. Então, o rapaz é novo, tá fácil ainda. Mas tô sem cabelo, né? Como vocês podem perceber. Não, Tá eu tô caindo. sem cabelo. É verdade. Aí Eu tô por bem. mim. Eu Você tenho que tá ser grato. muito bem, você tá muito Tá vendo? bem. Olhando, né? Você Eu tem tô que grato. ser muito eu grato. sou cabeludo. Eu tô cabeludo, pô. Exato, Caramba. exato. É igual certos times, não tem mundial, mas vai ter paulista, entendeu? Vai, é assim, acontece. Nossa, você tá torcendo? Vai ter Paulista? Tá? Não, não vai. Mas eu não. Só pra você ficar feliz. Aí você entrou nessa empresa, se desenvolveu. E como é que foi a sequência na tua carreira? Só pra gente ir fazendo um movimento. E em que momento desse ciclo entrou a Vamos Subir? Boa. Vou fazer a história longa curta aqui, aí vocês vão me puxando mais à medida que vocês queiram. Eu fui para essa Santo Digital, entrei. Eu lembro que na minha entrevista eu só pedi uma oportunidade. Eu falei, me dá uma oportunidade. E eu fiz algo que foi super legal na minha entrevista. Eu não tinha muito conhecimento da indústria. Eu não tinha muito conhecimento do mercado em geral. Mas eu fiz uma pergunta que mudou completamente o jogo dentro da Santo Digital. Eu falei, Cláudio, né, que estava me entrevistando, o que vai ser sucesso para você? Daqui 1 ano, quando você contratar o Flávio e for fazer uma análise de performance, o que vai determinar o Flávio ter sido bem sucedido ou não? O que é sucesso para você? E ele me explicou o que era sucesso. E todos os dias eu fui para Santo Digital sabendo o que eu precisava fazer. Putz, legal. E a grande lição Fantástico. que eu trago aqui é, por muito tempo e muitas vezes no dia a dia, a gente está colocando tempo e energia naquilo que não nos aproxima dos nossos resultados. Boa. E isso é uma super oportunidade para a gente pensar e redirecionar. Porque se você está colocando tempo e energia em atividades que não lhe aproximam dos principais KPIs ou métricas ou indicadores, você está gastando tempo. E eu fui para Santo Digital fazendo isso. Curiosidade, né? A gente atingiu alguns objetivos que a gente queria. Me tornei sócio da empresa com 1 ano e meio. Foi super legal. A gente se tornou o primeiro parceiro da Google brasileiro a ser reconhecido globalmente num evento lá nos Estados Unidos. Nunca tinha saído do Brasil, falava nada de inglês, mas foi uma super oportunidade. E aí, onde é que entra o Vamos Subir? Né? O Vamos Subir, ele entra na Santo Digital. Porque eu falei lá no início do Bruno, tiveram vários outros mentores que me ajudaram. Muitas pessoas me potencializaram. E eu falei, caramba,
acho que tem coisa aqui. Os conselhos que me deram lá no início, algumas coisas que eu fui percebendo eu não tenho recurso para fazer uma boa faculdade. Eu não tenho recurso para pagar um bom curso e eu não tenho tempo, porque eu queria casar rápido. Então, o que eu posso mudar? Minhas atitudes, meu comportamento, meu mindset. E eu foquei muito nisso, nesse período. E as coisas começaram a dar certo. Quando começaram a dar certo, eu falei, opa, eu acho que tem coisas que podem ser compartilhadas com os outros, através dos meus mentores ou através de outras pessoas que talvez tenham esse mindset. E aí eu fundo Vamos Subir para basicamente conectar esses mentores, incluindo o Bruno e outros, com jovens que tinham e têm os mesmos desafios que eu. Putz, com o objetivo de inspirar, com o objetivo de trocar ideia, com o objetivo de vamos acelerar, existe oportunidade. E aí começou a tomar uma proporção maior, né? Hoje a gente tem mais de 100 mil jovens, a gente tem empregado muita gente no mercado de trabalho, muitos executivos, os principais executivos do país, vêm para o Vamos Subir como uma plataforma para poder retribuir para a sociedade. E eu carrego essa responsabilidade tenho a obrigação de ajudar os outros assim como me ajudaram lá atrás. Muito e aí legal. Começam a surgir outras empresas, né, Flávio profissional, que apareceram como Salesforce, como Zendesk, como Zoom, Databricks hoje. Mas aqui como potencializadores do meu propósito, que é impactar essas pessoas, ajudar essas pessoas. E eu quero realmente que os meus filhos olhem lá na frente, quando eles puderem entender, e falem, pô, meu pai é um cara do bem. Ele ajudou as pessoas. Legal. A gente teve um episódio que a gente estava com o Cássio, com a Fernanda, e o Cássio falou um negócio que foi muito legal. Ele falou que as atitudes que a gente faz é o propósito que a gente leva para os nossos filhos. Né? O que a gente fala é o marketing, né? Não que seja ruim o marketing, de novo. Né? Mas acho que você está fazendo marketing sem fazer. Sem atitude, não adianta, sem o propósito, efetivamente. Agora, como é que funciona o Vamos Subir? Como é que é? A cada 2 meses, 3 meses, 1 ano? Como é que funciona o ciclo? Semanal. A gente tem... Na verdade, galera que está assistindo, quiser se inscrever, fazer parte, aprender com você. @vamos.subir, vamossubir.com.br. Basicamente, a gente é um projeto social, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos, majoritariamente financiada pelo Flávio, então... eu boto dinheiro e não ganho nada, mas é o meu propósito. Conhecemos um negócio assim, né, irmão? Conhecem? Conhecemos. Um tal de protagonismo? Conhecemos também. Mas aos poucos vai. Mas eu quero manter dessa forma. Eu quero. Sim. Eu acho que faz parte, eu me sinto afortunado por tudo que eu tenho conquistado e construído e é a minha forma de retribuir. Legal. Pode ser que em algum momento mude, mas é assim. Então, basicamente, a gente tem 5 programas, entre eles programas que focam mais no desenvolvimento de soft skills, outros programas que vão numa linha mais ferramental, porque a gente entendeu que sim, a soft skill é o grande diferencial para você acelerar a sua carreira, mas você precisa do ferramental. Total. Né? Então a gente traz o ferramental também. Descoberta de propósito, escolha de carreira, construção de LinkedIn, networking, preparação para entrevista de emprego. Como é que eu estruturo isso? Que é importante. E a gente tem um programa também, que é o mais legal que está acontecendo agora, que é o programa de carreiras, onde a gente introduz marketing, venda, sucesso do cliente, gestão de pessoas e tecnologia para os jovens que querem ingressar ou potencializar as suas carreiras na área. Diferencial que a gente tem, né, até pela minha carreira e o meu background em tecnologia, a gente historicamente só traz gente fera. Que legal. Eu ia me candidatar agora, complicou para nós, velho. Pode, vocês estão super bem. Mas ó, só para você ter uma ideia, semana que vem começa o nosso Vamos Subir Carreiras em Marketing. Quem vai ensinar marketing para 50 jovens selecionados? CMO da Microsoft, diretora de marketing da Adobe, o CMO do Sem Parar, a ex-diretora de marketing da Zendesk, que hoje está numa empresa super legal. Então, assim, a gente pega esses profissionais que são muito bons tecnicamente, que também têm, né, uma conexão com um propósito de retribuição. Sensacional. E a gente junta essa molecada para aprender com eles e se potencializar. Tudo online? Presencial, esse programa. Maneiro. Outros programas como Executive Talk ou os programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais acontecem de forma online e a gente está voltando cada vez mais para presencialidade. E alguns especificamente sempre vão ser presenciais como carreiras a partir de agora, pós-pandemia. Olha, não somos tão fera assim, mas se precisar, estamos aí, não estamos, Thiagão? Estão mais que convidados. Não, e a gente, falando brincadeira à parte, a gente curte dividir, sei que o Thiago também. E o propósito do protagonismo é isso, é dividir conhecimento, a gente não quer ter a razão de nada, a gente quer contar boas histórias que inspirem outras pessoas e que ajudem.
E eu sempre falo que eu não fico motivado ou feliz se vai ter 1 milhão de assistindo, 200 vendo. Não é os views que me interessam. É cruzar essa semana. Eu cruzei com o rapaz e falou, cara, adorei aquela história da Paula. Porra, que empolgante. Mais engraçado vocês errarem a caneca, não sei o quê. E aquele site que ela deu, mexeu comigo. Eu falei, caramba, meu, é isso. É isso. E uma pessoa por semana tiver um impacto positivo, cara, eu tô feliz. É isso. Você entendeu? Porque no fim do dia, e eu até na semana passada estava falando sobre, a gente sempre conversou, a gente tem um propósito muito claro aqui, a gente faz, acho que em proporções muito diferentes, mas um investimento para que a gente possa dividir com as pessoas que estão começando, com as pessoas que pararam em algum momento e não sabem para onde ir. Tentar desconstruir um pouco dos gurus digitais aí, dos coaches de fórmulas prontas, assim, porque eu falei no começo, assim, cara, a gente tá falando, as pessoas que vêm trocar ideia com a gente também tem isso, assim, carreira super não linear, você começa por um lado, quebra, não funciona, vai de novo, tenta 10 vezes até sair um negócio. Mesmo, isso falando de business, né? Mas de carreira é a mesma coisa. Se caminha um pouco para frente, tem que dar um passo para o lado, dá um para trás, troca de empresa, vai de novo. Linear. E sempre sendo protagonista, porque você falou isso antes, né? Cara, quando eu sei que eu estou fazendo por mim e para mim, você nunca vai ter aquele sentimento de tipo, putz, mas a empresa não me reconhece, mas então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Não, cara, porque não é para a empresa que você está fazendo. Você está prestando um serviço ali, mas você está construindo a sua experiência, você está construindo a sua marca pessoal, você está construindo o seu caráter acima de qualquer coisa. E tem um ponto importante aqui. No final do dia, quando eu olho para o propósito inicial, eu só queria compartilhar, assim como vocês. Legal. Só que eu percebi ao longo da jornada que o Flávio ele é egoísta. Por que egoísta? Porque quando você compartilha, você aprende. Você evolui. Muito. E quando você serve alguém, volta para você. Por mais legítimo que seja o propósito, tá voltando pro Flávio. Muito. O Flávio é uma pessoa melhor, o Flávio é mais feliz, o Flávio tem mais oportunidade, o Flávio continua aprendendo, bebendo da fonte, aprendendo com vocês. Não tenho dúvida. Então, eu acho que volta naquilo que a gente falou no início. Quanto mais você serve as pessoas, mais isso vai retornar para você. É um ciclo virtuoso infinito, cara. Exato. E é o que a gente sente aqui. A gente aprende muito com cada cara que vem aqui. E o que nos deixa muito feliz, quando a gente lançou e a gente discutiu muito, foi acertando e tal, nosso grande nosso grande possível barreira, na verdade, será que o pessoal vai topar vir? Né? Será que a gente vai falar, vai chamar o Flávio, ele vai topar vir, chamar a Camila Sarek, ela vai topar vir, chamar o Cássio e a Fernanda, entre outros? Cara, a galera vem muito afim. Não é um esforço, é ter que convencer. A galera quer dividir. Então, o que você faz lá na Vamos Subir, em outra proporção que a gente faz aqui, é dividir conhecimento. E tem muita gente a fim de dividir conhecimento. Muita gente. Sabe? Isso é muito legal, porque dá até uma confiança a mais no ser humano hoje em dia. Dizer, tem muita gente que às vezes é só dar um espacinho que a pessoa vem. E a gente gosta também, quer dizer, a gente nunca tem pergunta. A gente começa a contar história. E vai, não tem um enredo, sabe? E tem sido gostoso, tá assim, gostoso, sabe? ó, vou te falar, eu já participei de muitos podcasts, tá sendo gostoso estar com vocês. E aí, trazendo, talvez fazendo uma conversa um pouco menos objetiva, mais lúdica, assim, cara, a gente precisa de pessoas compartilhando coisas boas. A gente está inserido num contexto, numa sociedade que tá tudo invertido, né? Tá tudo invertido. Tudo invertido. É mais legal compartilhar as coisas ruins e a gente, não vou tocar nesse assunto, não quero, mas que a gente vem num momento que acontece uma coisa ruim, todo mundo quer falar sobre. Cara, não fala sobre a coisa ruim. E aí as coisas boas a gente não compartilha. As pequenas, Flávio. Vamos dar holofote para as coisas boas. Exato. Pequenas coisas legais. Mas é um desafio, com presunto tá? e queijo, sabe? Mas olha, Total. Mas eu vou te falar que é desafiador, porque a gente está inserido num contexto que a gente vê isso acontecer demais. E muitas vezes você é levado pelo ambiente a continuar falando sobre as coisas ruins. Alguém tem que levantar a mão, e deve ser eu e vocês, e as pessoas que nos assistem, a falar, parou, eu vou falar das coisas boas. E a partir disso, as coisas começam a mudar. Mas é um exercício. É um exercício, e antes de ser um exercício, é uma decisão. A gente precisa falar de coisas boas. Por que eu vou falar do cabelo daquele cara, daquela mulher, ou enfim, do peso dela, ou qualquer coisa do tipo, se eu posso falar de outras coisas que são positivas e que vão enaltecer e fazer com que ela se sinta melhor? Acabou. Fantástico. Entendeu? Fantástico. E plantar aquela sementinha positiva ali dentro, porque não é só sobre as coisas ruins que acontecem, é sobre
o sentimento que a gente passa quando a gente dissemina essas coisas ruins. Porque assim, aconteceu um negocinho, aí eu falo sobre essa coisa ruim, aí você fala, daí você se sente mal, eu me sinto mal, você se sente mal, e de repente entra uma bad assim. E ontem mesmo a gente tava com uma galera conversando sobre os acontecimentos assim. A gente tá numa sociedade onde a gente se coloca tão pouco no lugar do outro, onde a gente dificilmente faz esse exercício de olhar e ouvir as pessoas para entendê-las. A gente quer ouvir as pessoas para responder. Fala um negócio para mim que eu tenho uma resposta para você. Eu não tô te ouvindo. Eu digo até mais. E outra, mais que responder para julgar, né? Não, É isso. E pior, você tá falando, talvez na minha cabeça eu já tô pensando como é que eu vou responder. Muito, eu tenho que parar, te ouvir, te sentir Te e depois, entender. beleza. Exato. Assim, aí depois... Porque é isso, porque assim, eu entro numa conversa para responder. Eu não quero... Não pode ser interagir. assim, verdade. Não pode. E aliás, a galera que hoje é líder em empresa, né, como nós, assim, tantos outros, o maior desafio é a escuta ativa. A tua equipe já tem a quer resposta, te falar, muitas e talvez, e eu tô falando que é o maior desafio porque eu sofri muito com isso. Porque a gente acelera, a gente é acelerado, eu sou acelerado, a pessoa vem contar a história, você já sabe o final da história, vamos pro final, vamos achar a solução. Esse é o mindset do Elton. Só que com o tempo eu fui aprendendo, cara, não dá, tem momentos que isso serve, mas a maioria das vezes escuta a história inteira. Deixa a pessoa que está te contando a história sugerir opções de solução. E aí depois você entra, porque senão você mata ela naquele começo e ela sai frustrada. Então escutar ativamente, tanto no trabalho como na vida pessoal ou na roda de amigos, é muito importante. Porque eu digo mais, se fosse só dar resposta, que geralmente é isso, até que vai bem. O duro é quando é para julgar. Que aí pra mim é pior ainda, não tá nem pensando em responder e dar um sim ou não. É julgar porque tá falando aquilo, porque tá pensando aquilo. É duro. Mas vamos lá, deixa eu fazer mais uma pergunta, que o nosso tempo tá acabando e eu fico desesperado com o nosso tempo. Passou rápido, hein? A gente tem esse dom aqui, a gente faz o tempo passar rápido, né, Tiagão? É isso aí. Você falou que tem, na parte do Vamos Subir, tem 50 jovens selecionados, né? Como é que é esse funil, assim? Como é que funciona? Essa triagem. Boa. Na verdade, a gente abre os programas para todo mundo. Os programas online, em geral, eles são abertos Tá. para todo mundo, principalmente os mais inspiracionais, que podem ser um talk com algum executivo, etc. Esses programas mais limitados, né, por capacidade ou por, enfim, objetivo e calendário ou metodologia, a gente abre para todo mundo, as pessoas se inscrevem, a gente faz uma triagem, né, do perfil e daquilo que a gente busca pensando no impacto final. E as pessoas normalmente elas mandam um vídeo também para a gente, cumprindo ali algumas tarefinhas que podem ser tarefinhas mais acadêmicas, pedagógicas ou de atitude, testes para saber quem que a gente vai selecionar. Fantástico. Mas todo mundo tem seu feedback ali, positivo ou negativo. Boa, e fala pra gente também como é que foi ser aí agraciado com o Forbes Under 30. Como é que foi isso, cara? Como é que você esperava? Como é que foi? Conta pra gente. Não esperava, né? Primeiro que eu venho de uma família que eu nem sabia o que era Forbes, né? Sabia que era Lance, nem sei se existe mais o Lance. Placar. Entregou a idade. Queria sair no placar. Se ele falasse que não sabe o que é placar, eu me afundava aqui. Não, mas placar eu lembro. né? Placar eu lembro. Mas, cara, foi super legal. Foi uma oportunidade muito legal. Eu costumo até dizer que eu vejo um super valor agregado. Acho que eu sou muito feliz e grato pela oportunidade. Não é todo mundo que tem essa chance. Justo. Mas eu entendo que tem muitas outras pessoas que poderiam sair na Forbes que não estão lá. Que estão no dia a dia, na luta, que estão construindo suas histórias, que são protagonistas. Mas fiquei muito feliz e grato. Até porque eu acabei sendo destaque num segmento específico, que era o segmento de impacto social. E isso me trouxe mais alegria. Não foi por tecnologia, não foi especificamente porque eu estava na empresa XPTO, foi pelo trabalho que eu venho desenvolvendo no Vamos Subir há 8 anos. Fantástico. Né? Então, e olha só que curioso, né? No ano, né, que foi 2021 para 2022 que eu saí na Forbes, naquele ano eu estava com uma agenda super complexa no trabalho. E eu falei, cara, eu acho que eu vou parar o Vamos Subir por um tempo. Eu vou desacelerar. Olha só. E eu falei, cara, não posso desacelerar. Eu preciso continuar gerando valor, preciso continuar entregando para as pessoas, porque não está relacionado ao Flávio, e sim ao outro. E no final do ano eu fui agraciado com essa chancela que me deixa feliz, mas que me mantém muito humilde, com o pé no chão, e que talvez é uma oportunidade de eu impactar mais pessoas.
Talvez Não é uma tenha forma dúvida. de colocar uma outra escala, talvez é uma forma de demonstrar que isso não muda quem é o Flávio, quem eu fui, quem eu sou, quem eu serei. Mas eu fiquei muito feliz. Especialmente porque, como você falou, né? Chancela o seu propósito, né? Chancela o propósito, não é o Flávio. Exato. Não é o Flávio. É lindo isso, Propósito, cara. entendeu? É lindo. Legal. Parabéns à Forbes pela iniciativa. Muito legal mesmo, cara. Cara, a gente tem que ir pro final para a última pergunta relacionada a um momento esportivo, mas antes, Boa, esportivo. como, boa. como a gente é sócio, a gente inventa umas coisas. Eu nem combinei com ele, mas dá tudo certo. Ele vai concordar, eu tenho certeza disso. Ele não vai discordar ao vivo. Não, Não. ele discorda se for o caso, mas ele vai concordar porque eu conheço o coração dele. Primeiro, a gente tá à super disposição do Vamos Subir, tanto eu como o Mais Thiago. que convidados. Cara, é só mandar o invite, velho. A gente vai presencial, online, o que você quiser, porque eu acho que o propósito é muito bonito, o projeto é muito bonito, parabéns. A todos que já participaram, parabéns. Vai em encontro que a gente está construindo aqui, em outras proporções, com outra metodologia. Mas também, cara, vocês estão formando um monte de molecada boa. Escolhe 2 lá, seleciona 2 bacanas, ou 2 que você acha que valem, que merecem, valem no sentido de merecimento. Convida, a gente traz eles pra cá, a gente vai buscar onde eles estiverem, eles vêm pra cá, participam, a gente faz um podcast com eles. Que legal. Se você quiser vir junto, tá super convidado, faz em 5 aqui um bate-papo maravilhoso. Eu tenho histórias legais de jovens que, enfim, vieram do Paraisópolis, estão super bem. Pô, vamos fazer. Topa? Vamos fazer? Sabia que ele topava, viu? Eu não vou nem contar a história, Até então que a gente arrepiei, vai. velho. Fiquei animado, você eu também arrepiei, arrepiei, porque tem uma história, eu não vou contar agora, mas é uma história, eu vou contar depois aqui, offline pra vocês. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu lembro da vontade de chorar. Porque, cara, foi legal. Mudança, mobilidade social, colocar uma pessoa no mercado com um salário que os pais nunca imaginaram que eles ganhariam ou que o filho ganharia. Que animal. Então, Puta, e era um lindo. moleque que tava ali apanhando, sendo rejeitado. E, cara, Que lindo. super legal. Parabéns. Não, de verdade. Vamos fazer, eu gostei. Vamos pegar 2. Seleciona 2 já. histórias massas, histórias que têm atitude, que têm protagonismo. A gente traz aqui, você vem junto, a gente fazer. faz uma mesa redonda de 2 horas aqui. Fechadinho. Fechado? Pra já. Flávio, antes de terminar e te agradecer, a gente termina até para pegar o mote do Esporte Clube. Um momento esportivo que te marcou. Seja no futebol ou em qualquer outro esporte, seja você vivenciando como atleta que foi, que te emocionou e que te guarda recordações boas aí. Essa foi profunda, hein? Essa foi profunda. Tem mais quanto tempo pra contar aqui? 2 minutinhos? 2 minutinhos tem. 2 minutinhos. Eu lembro, eu venho de uma família de 5 filhos e sempre foi desafiador para os meus pais irem juntos para os meus jogos. Meu pai era um apaixonado, então ele sempre ia. Minha mãe foi pouquíssimas vezes. E eu lembro que a primeira vez que a minha mãe ela foi num jogo de futebol, eu tinha uns 10 anos. Jogo oficial. E foi na Federação Paulista, né, de futsal, longe pra caramba. E eu lembro que eu fui do caminho de casa até a federação falando: mãe, eu vou fazer um gol pra você. Mãe, eu vou fazer um gol pra você. E minha mãe: tá bom, sei que você vai fazer. Assim você vai voltar mais, mãe. E aí fui pro vestiário, me troquei, entrei em quadra, sabia exatamente onde minha mãe tava. E eu dei a vida naquele jogo. Dei a vida naquele jogo. E a bola não entrava, o goleiro defendia, a bola na trave. Eu falei: caramba, mas vai sair. E aí eu fiz o bendito gol. E eu fui em direção à minha mãe. Eu venho de uma família de 5 filhos, minha mãe sempre estava exausta. Na arquibancada, quando eu olhei, apontei, minha mãe estava dormindo. Ô, meu Deus. E aí meu pai deu umas cotoveladas nela, acorda. E aí, enfim, passou aquele momento, fiz um outro gol, ela viu. Mas eu lembro que a minha mãe falou pra mim no carro depois. Ela falou: filho, eu não quero que durante a sua vida, você como a sua mãe hoje, esteja dormindo quando as oportunidades aparecerem. Pô, Caraca. tá E naquele momento, foi talvez uma das principais lições que eu tirei para a minha vida. As oportunidades, elas existem. A gente pode construir, mas várias outras vão aparecer, vão surgir. E muitas vezes a gente não está preparado ou não está atento. Então, quando a gente fala de protagonismo, esporte clube, é estar atento, é estar querendo, é estar buscando. E essa experiência, né, que é uma experiência engraçada que a gente teve, que é motivo de risada até hoje,
foi uma das experiências mais impactantes para minha vida. Ainda. Eu não posso estar dormindo quando as oportunidades aparecerem. Eu não posso estar dormindo para construir as minhas oportunidades. Então, essa foi uma história do futebol que tem uma correlação com vida. Lindo, cara, Demais. que lindo. Parabéns, cara. E ela deve estar acordada assistindo a gente agora. Ah, que massa. Tá super. Qual é o nome dela? Acordada, feliz, Célia. orgulhosa. Célia, parabéns, Ana Célia. Minha mãe é uma guerreira, 5 filhos. Não, minha não é mãe, fácil, te amo, não é mãe. fácil. Sim, devo muito a ela e meu pai. Parabéns aos dois pelo grande filho aí. Miguel, muito obrigado. Obrigado a vocês. Você já é sócio aqui, quando quiser. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer. Eu Isso quero. tá marcado, vamos fazer acontecer. Obrigado demais, lindo, hein? Muito. Tamo muito. junto, gente. Obrigado. E quem quiser acompanhar, assistir, ouvir, onde nos encontra, meu irmão? A gente tá por tudo. Estamos em todas, Estamos né, em velho? todas, mas procura a gente assim pra ver os episódios lá no YouTube. É legal ver, é legal ouvir, mas ver é legal. bacana. Protagonismo Esporte Clube, aí você vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. No Spotify é a mesma coisa, entra lá, dá 5 estrelinhas que a gente precisa, né? Porque Sempre. aí esse conteúdo Sempre é chega bom. para mais pessoas. E nas redes sociais aí para ver, para acompanhar, a gente sempre tem uns cortes legais aí para. A gente sabe que a correria do dia a dia às vezes não permite o episódio inteiro, mas sempre tem uns cortes legais no TikTok e no Instagram, Protagonismo Esporte Clube, é só procurar, mandar mensagem, conversar com a gente, perguntar, fazer ponderações, por favor, pra gente é super importante. Genial. E, gente, essa história de hoje é super inspiradora, muito bonita mesmo. Manda pra todo mundo. Cara, encaminha pra família, encaminha pros Se não amigos mandar, que eu vou me precisem. ofender, hein? Isso. Se não Se não eu vou me mandar, ofender. é isso aí. O homem E é o cara da poderoso. O tecnologia, homem é ele poderoso. sabe quem assiste e não manda. É isso aí. Gente, obrigado por estar conosco aqui. Até a próxima. Valeu.